Existe uma tecnologia que permite a 3 submarinos da Marinha dos EA varrerem e neutralizarem 400 minas marinhas em 72 horas, num estreito de 33 milhas de largura, sem interromper um único navio comercial. Essa tecnologia se chama REMUS 600. Para entender por que o REMUS 600 foi decisivo nesta operação, é preciso começar pelo problema que precisava ser resolvido. O Estreito de Hormuz transporta 21 milhões de barris de petróleo por dia, 21% do consumo mundial total de petróleo bruto. A exportação da Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Catar e do próprio Irã. 2 corredores de navegação de 3 milhas de largura cada um, fechar esses corredores significa parar a economia mundial. O Irã sabe disso há décadas. Sua doutrina de guerra de minas foi desenhada especificamente com Hormuz em mente. Segundo estimativas de inteligência, o Irã possui entre 3.000 e 5.000 minas marinas de tipos variados. Entre elas, minas de fundo, SADAF, com espoletas de pressão e acústica, minas de contacto ancoradas e a série EM-52 de origem chinesa com propulsão a foguete. Quando o navio entra no raio de ação, a mina lança um projétil verticalmente para cima, atingindo a parte mais vulnerável do casco, a quilha. A operação iraniana de minagem começou com um barco de pesca. O pesqueiro Bandar Abbas 7 saiu do porto às 3 da manhã. Nave em comum. Pesqueiros do Golfo de Omã saem de noite constantemente. Faz menos calor, há menos tráfego, a pesca é melhor antes do amanhecer. O radar da Guarda Costeira registrou a saída, classificou como uma embarcação de pesca, continuou o monitoramento. Sem anomalias. Os barcos da Guarda Revolucionária Islâmica saíam de portos diferentes, de noite, em intervalos irregulares. Suas rotas passavam por pesqueiros habituais antes de desviar para os corredores de navegação. As minas de fundo eram depositadas em profundidades entre 20 e 45 metros, onde o fundo é plano, onde a velocidade cruzeiro dos navios mercantes gera pressão hidrodinâmica máxima. Cada ponto de fundeio foi calculado. 400 minas, em 7 ondas de 56 unidades, distribuídas pelos 2 corredores. Os planejadores iranianos contavam com 48 horas de pânico, suficiente para os mercados de petróleo reagirem, suficiente para o preço subir 20 a 30 dólares por barril, suficiente para pressão política em escala global. O que não calcularam foi a inteligência americana. O Escritório Nacional de Reconhecimento dos IUA detectou comportamento anómalo de embarcações já na 3ª semana da operação. Não porque os barcos se comportassem como militares, não se comportavam, mas porque suas trajetórias formavam um padrão. Um pesqueiro que passa 2 vezes pelo mesmo quadrante de corredor de navegação, sem parar para pescar, é uma anomalia estatística. 7 embarcações em 7 semanas, com trajetórias semelhantes, é uma conclusão de inteligência. A IN-ES interceptou sinais cifrados entre o comando da Unidade de Minas Torpedos da Marinha da Guarda Revolucionária e as embarcações, na noite do dia 16. A decifragem levou 22 horas. Quando a análise foi concluída e transmitida ao CENTCOM, o último lote de minas já repousava no fundo do estreito. O CENTCOM decidiu não tornar a informação pública. Anunciar o campo de minas teria paralisado o tráfego marítimo imediatamente, exatamente o que o Irã queria. Em vez disso, foi aprovado um plano operacional de neutralização. 3 submarinos da classe Virginia, USS Indiana, USS South Dakota e USS Vermont receberam ordens de entrar na zona de operações. O Bloco 4 da classe Virginia dispõe de capacidade de carga ampliada e possibilidade de lançar veículos autónomos subaquáticos pelos tubos de torpedos. Cada um dos 3 submarinos carregava 4 AUV REMUS 600. O REMUS 600
É um veículo autónomo subaquático de 32 cm de diâmetro e 1,80 m de comprimento. Sua autonomia é de 24 horas contínuas. Alcança profundidades de até 600 metros. Velocidade cruzeiro 5 nós. Sistema de detecção: sonar de varredura lateral com faixa de imagem de 75 metros. A matemática da operação: 12 remos 600, operando simultaneamente em rotas paralelas, cobrem 360 metros de largura de inspeção em cada momento. Com uma área de corredores de navegação de aproximadamente 135 km², a primeira varredura completa foi concluída em 11 horas e 40 minutos. Cada contacto com uma possível mina foi cartografado com precisão de 1 metro. O REMUS fotografava o contacto, atribuía coordenadas e classificava o tipo, forma do casco, indicador de anomalia magnética, textura da superfície. De 482 contatos primários, os operadores classificaram 416 como minas confirmadas e 66 como objetos naturais ou detritos. A neutralização ocorreu em 2 fluxos paralelos. Mergulhadores EOD da Marinha dos EUA, especialistas em neutralização de artefatos explosivos, usavam veículos de transporte subaquático SDV para sair pela câmara de escotilha de cada submarino. As minas de contacto ancoradas eram cortadas na base do cabo de fundeio e subiam à superfície, com os espoletas previamente desativados pelos mergulhadores. As minas de fundo, SABAF, eram neutralizadas pela colocação de uma carga dirigida sobre o casco com 15 segundos de retardo e afastamento. As minas EM-52, com propulsão a foguete, exigiam uma abordagem específica. Primeiro, o sensor de proximidade era desativado, depois, a seção de propulsão desmontada. 72 horas de operação ininterrupta, 3 submarinos, 12 AUV Remus 600, 78 mergulhadores EOD em rotação, 416 minas confirmadas, 416 neutralizadas. Nenhum navio comercial parou, nenhum barril de petróleo atrasou, nenhum mercado reagiu. Quando o Escritório de Comunicação do Comando Central Americano publicou um breve comunicado sobre uma operação de desminagem concluída nas águas do Golfo Pérsico, o comando iraniano já compreendia o que havia acontecido. Seu campo de minas, 7 semanas de planejamento, centenas de milhões de dólares em munição, uma operação logística de camuflagem extremamente complexa, tinha sido neutralizado em 72 horas. Custo da operação iraniana de minagem? Entre 150 e 200 milhões de dólares. Custo da operação americana de desminagem? Aproximadamente 37 milhões de dólares. Proporção de custos: 5:1 a favor da parte americana. Mas a proporção real não está no dinheiro, está na tecnologia e na informação. O REMUS 600 é a resposta da Marinha Americana para a guerra de minas iraniana. Não porque seja invencível, mas porque resolve o problema que a doutrina iraniana considerava insolúvel: varrer um campo de minas em águas rasas, com baixa visibilidade acústica, sem expor navios de superfície ao risco. 12 robôs autónomos fazem, em 11 horas, o que uma frota de navios varredor de minas levaria semanas para fazer sob fogo constante. O Estreito de Hormuz está aberto. 21 milhões de barris por dia, como sempre.